Oi, gente, somos membros do PET Engenharia Química da UFC e a gente vai dar uma monitoria de física para vocês. E o assunto a ser abordado hoje vai ser vetores. Os monitores é a Gisele Mota, que sou eu, e o João Lucas. E para dar início à nossa monitoria, a gente vai primeiro abordar o que são vetores. Vetores são simplesmente segmentos de retas que podem ser usados para representar algum tipo de grandeza vetorial. E eles se diferenciam como? No seu módulo, que é o tamanho do vetor, a direção, que é o norte, sul, leste, oeste, e o sentido, positivo, negativo, esquerda, direita. E nessa imagem está exemplificada dois tipos de vetores, que é o vetor A e o vetor A também. E em relação às grandezas vetoriais, só relembrando que existem dois tipos de grandezas, tanto a vetorial como a escalar. Mas a gente vai abordar as grandezas vetoriais justamente porque elas apresentam módulo, sentido e direção, diferentemente das escalares, que elas não apresentam isso. E um exemplo de escalar é a temperatura e etc. E quais são os exemplos de grandezas vetoriais? É a força, a posição, a aceleração, a velocidade e a quantidade de movimento. Um tópico importante para ressaltar no tema de vetores é o sistema de coordenadas. Ele aborda tanto os quatro quadrantes, que a gente consegue ver que é todos os sentidos positivos e os negativos do eixo, as direções verticais e a direção horizontal. E o vetor, a gente sabe que todo vetor é definido por suas coordenadas, que é a x e a y, que o x é a componente horizontal e a y é a componente vertical. E como é que a gente vai encontrar o valor de cada componente do vetor? A gente vai decompor o vetor A, que a gente consegue ver nessa figura ao lado, a partir do vetor A e do seu ângulo, que a componente horizontal acaba sendo o A, que é o vetor, vezes o cosseno de θ, que é o ângulo correspondente nessa figura. E para achar o componente vertical, é o vetor A vezes o seno do θ. E o que é o vetor resultante? É o nome que a gente dá ao vetor após realizar uma soma vetorial ou uma subtração. O vetor resultante é simplesmente o resultado de operações entre vetores. E exemplos de operações entre vetores é a soma e a subtração. E a gente exemplificou aqui com os vetores A e B, que o C é o vetor resultante entre a soma do vetor A e o vetor B. Lembrando que isso é uma operação comutativa. Não importa a ordem, o resultado é o mesmo. Ou seja, o vetor resultante ele é o resultado da soma do vetor A mais o vetor B, assim como ele também é resultado da soma do vetor B mais o vetor A. E em relação à subtração, mais uma vez, o vetor C é o nosso resultante. E na subtração entre o vetor A e o vetor B, resulta no vetor C, assim como a subtração entre o vetor B e o vetor A resulta também no vetor B. Mais uma vez, são operações comutativas, não importa a ordem, o resultado é o mesmo. Agora a gente vai detalhar mais sobre a soma de vetores. A gente sabe que quando se trata da soma de vetores, são vetores paralelos que se encontram na mesma direção e no mesmo sentido. Como a gente pode ver ao lado, o vetor B e o vetor A, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. E a soma entre eles vai resultar no vetor R, que é simplesmente a soma dos módulos de cada vetor. E, mais uma vez, a gente consegue ver nessa figura que não existe nenhum ângulo formado entre eles, ou seja, é um ângulo nulo, porque não existe. E, matematicamente, como é que a gente pode calcular o vetor R? Pela a componente do B, que a gente vai chamar x2 e y2, e das componentes do A, que a gente vai chamar de x1 e y1. E como é que a gente vai somar cada componente? A gente vai somar os x1 e o x2 de cada um, e o y1 e o y2 de cada um. E a gente vai ter o vetor resultante, que é o R. E agora a gente vai detalhar sobre a subtração de vetores. Diferentemente da soma, a gente consegue ver que os vetores eles estão na mesma direção e em sentidos contrários, ou seja, agora vai formar um ângulo de 180 graus entre eles. E
no exemplo aqui ao lado, a gente vê que o vetor B e o vetor A, eles subtraindo o módulo deles, vai resultar no vetor R, que é simplesmente a diferença entre o tamanho de cada um. E matematicamente, como a gente calcula o vetor R? Mais uma vez, utilizando as componentes de cada um. No B, a gente vai usar o x2 e o y2. E no vetor A, a gente vai usar o x1 e o y1. E como é que a gente vai calcular o vetor R? Subtraindo as componentes de cada um. E mais uma vez, vamos ter as componentes do vetor resultante. Então, pessoal, agora eu vou continuar a parte dos vetores. Meu nome é João Lucas e eu vou ser o outro monitor de física dessa parte. Vetores perpendiculares. O que são eles? São, como os próprios nomes diz, vetores perpendiculares. Esses vetores formam um ângulo de 90 graus entre si, como a gente pode ver na imagem aqui ao lado. Normalmente, o ângulo é representado por um semicírculo entre os vetores. Entretanto, o vetor de perpendicular é diferente. Ele é representado por esse quadrado aqui. Esse quadrado significa que tem 90 graus entre si. Lembrando, só olhando essa imagem, a gente já pode lembrar que um vetor perpendicular ao outro, a somatória dele vai formar um triângulo retângulo. Desta forma, a gente pode usar o teorema de Pitágoras para descobrir, por exemplo, o módulo do R, ou seja, o seu tamanho. Então, como a gente iria calcular? Bem, iríamos calcular o módulo de A, que nesse caso iremos chamar de x, e o módulo de B, que nesse caso iremos chamar de y. Usando o teorema de Pitágoras, seria R, o módulo do vetor R ao quadrado é igual ao módulo do vetor A ao quadrado mais o módulo do vetor B ao quadrado. Ou seja, o módulo do vetor R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando a gente encontrar alguma questão semelhante a essa, basta substituir os dados da questão por essa forma no teorema de Pitágoras. Assim, iremos descobrir tamanho, o módulo de R. Pois bem, e se os vetores não estiverem perpendiculares entre si? Se o ângulo for diferente de 90 graus, o que iremos fazer? Podemos resolver essa questão usando a regra do paralelogramo. Ou seja, iremos transpor o vetor A e o vetor B assim. O vetor B, paralelamente, iremos criar esse vetor um pouco mais vermelho. E o vetor A, paralelamente, iremos criar esse vetor um pouco mais claro aqui, azul. E o vetor resultante R vai ser dado por uma formulazinha. E qual é essa fórmula? Essa fórmula é o módulo de R, o seu tamanho, o seu comprimento, é dado por R ao quadrado mais A ao quadrado, que é o módulo de A, mais B ao quadrado, que é o módulo de B, mais 2 vezes o módulo de A, vezes o módulo de C, vezes o cosseno de W. E esse cosseno de W é nada mais nada menos que o ângulo entre os vetores A e B. Então, tendo o módulo de A, tendo o módulo de B e tendo o ângulo entre si, podemos descobrir o vetor R, a somatória dos mesmos. Assim. Então, iremos agora para algumas questões, para colocar em prática o que foi visto até então. Primeiramente, primeira questão. Uma esquiadora percorre 1 km do sul para o norte, depois percorre 2 km do oeste para o leste. Qual a distância ela está do ponto de partida? Nessa questão, a gente vai ter que descobrir a distância percorrida. Logo, uma questão de distância, a gente pode usar vetores. Escrevendo aqui os vetores que foi falado na questão, 1 km do sul para o norte, depois 2 km do oeste para o leste, formando assim vetores perpendiculares. Podemos usar então o teorema de Pitágoras para descobrir o módulo, ou seja, o tamanho, o comprimento do vetor x aqui. Então, passando para o teorema de Pitágoras, o que a gente tinha? X ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir, mais é igual a 1 ao quadrado, que é o módulo do primeiro vetor, mais 2 ao quadrado, que é o módulo do segundo vetor. Temos x ao quadrado é igual a 1 mais 4, x ao quadrado é igual a 5, x é igual a raiz de 5, então x é igual a aproximadamente 2,23
ou seja, 2,23 quilômetros, que é o que trata a questão. Então, a partir dos vetores, nós conseguimos descobrir a distância que a esquiadora estava desde o ponto de partida. Pois bem, uma próxima questão bem mais sucinta, sem a praticidade, sem colocar em aplicação. Qual o valor do vetor R? Bem, não está em perpendicular, então podemos usar a regra do paralelogramo. Ou seja, R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B vezes o cosseno de W. O cosseno de W, neste caso aqui, é o ângulo entre eles, que é 60. Então, temos que R ao quadrado, o tamanho do vetor R, é igual a 6 ao quadrado, o primeiro vetor, mais 9 ao quadrado, o segundo vetor, mais 2 vezes 6 vezes 9 vezes o cosseno de 60. Temos então R ao quadrado é igual a 36 mais 81, mais 2 vezes 6 vezes 9 vezes meio. Meio é o cosseno de 60. Fazendo as contas, R ao quadrado é igual a 117 mais 54, R é igual a 171. Então temos que R é igual à raiz quadrada de 171. Logo, R é igual a 13,07, aproximadamente, claro. Então, a partir da regra do paralelogramo, conseguimos descobrir o valor de R. E, com essa última questão, a gente finaliza a monitoria de física. Esperamos que tenham sido claros, agradecemos por ter assistido até aqui e o PET está à sua disposição para tirar qualquer outra dúvida. Obrigado.